Olá, você está no canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen Vargas, especialista em saúde mental, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre traumas da infância. Como esses traumas impactam a vida adulta. Se você chegou aqui agora, eu gostaria de pedir para que você já se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder para nos ajudar aqui no engajamento do canal. Ative também o sininho de notificações para você receber novos conteúdos como esse. É muito importante a sua presença aqui. O ser humano, ele é formado por experiências, vivências ao longo de toda a sua vida. Algumas não tão boas e podem causar marcas profundas, como é o caso dos traumas de infância. A palavra trauma, ela tem uma forte relação com a palavra traumatismo, ou seja, tem uma conotação de ferida ou uma lesão produzida por algum impacto amplamente violento na vida da pessoa. São aspectos externos ao organismo e podem ou não deixar sequelas. Na psicologia, o trauma é definido pela forma como o indivíduo reage a esse impacto. Sendo assim, um trauma para uma pessoa pode não ser um trauma para outra pessoa. Algumas pessoas podem lidar com esse trauma de forma rápida, outras pessoas já podem carregar o trauma para toda a vida, com muita dificuldade para superá-lo. E o que são então os traumas de infância? São justamente esses impactos que acometem crianças de 0 a 12 anos. Quando as crianças pequenas experimentam ou testemunham um determinado evento traumático, geralmente os adultos falam: elas são muito novinhas para entenderem o que aconteceu, então é melhor a gente nem falar nada. No entanto, as crianças são afetadas pelos traumas, embora não entendam nada do que acontece ou do que aconteceu. Eu vou citar para vocês agora alguns possíveis traumas infantis que podem afetar determinadas pessoas. Um deles é a cirurgia ou internamento. Geralmente, a condição de internamento ou doença grave pode afetar drasticamente a vida daquela criança, uma vez que ela poderá carregar o impacto das dores ali vivenciadas e até mesmo do ambiente em que ela esteve vivendo todo aquele trauma da doença. Outro possível trauma são os acidentes, crianças que vivenciam acidentes automobilísticos, queimaduras, uma queda muito séria aí praticando algum tipo de esportes. Ela pode carregar esse trauma com uma possível insegurança na vida adulta. Outro trauma é a intimidação constante. Muitas crianças que são intimidadas com muita autoridade, por figuras de autoridade, ou até mesmo de colegas que praticam o bullying, podem ser vítimas, sim, de um trauma que pode ser refletido na vida adulta, com sentimentos de inferioridade, autoestima baixa e tantos outros sentimentos de se posicionar diante das figuras de autoridade, dificuldade para falar em público e muitas outras dificuldades que podemos observar. Outro possível trauma vivenciado pela criança é a separação de entes queridos. Pode ser até mesmo uma separação de pais ou divórcio. Essa criança pode carregar uma insegurança em relacionamentos futuros, caso esses pais não atribuam ali a essa criança uma compreensão acerca do divórcio. A morte de alguém querido também, quando não é explicado para a criança essa perda, a criança pode carregar uma certa insegurança ou pavor diante da morte. Outro trauma é o abuso psicológico. Incluem uma série de ações não acidentais que são direcionadas à criança para causar pavor, medo, angústia, como por exemplo, ameaçar a criança de que vai abandoná-la. Olha, se você não fizer, eu vou te deixar. Eu não quero mais você, você vai embora daqui. Outra situação é o desprezo, o terror, fazer medo na criança, falar que alguma coisa sobrenatural poderá assustá-la, poderá pegá-la, colocar essa criança em um lugar isolado, escuro. Tudo isso diz respeito a um abuso psicológico que geram traumas latentes na vida de um adulto. Outro trauma que causa grandes marcas na vida de uma criança é o abuso físico. Esse tipo de trauma é caracterizado pela agressão deliberada contra uma criança, causando lesões, ferimentos, impondo dor a essa criança. Geralmente, quando a figura de autoridade, podem ser pais ou pessoas que cuidam dessa criança, direcionam a ela a violência física, ocasionando lacerações,
ossos quebrados, arranhões, marcas pelo corpo, isso não gera apenas a lesão física, mas é um dano psicológico extremamente grande, afetando a autoestima dessa pessoa na vida adulta, deixando-a mais violenta ou até mesmo imputando a ela aí dificuldade de relacionamento, depressão, ansiedade e tantos outros transtornos que acometem essa pessoa aí na sua vida adulta. A Secretaria de Direitos Humanos declarou que direcionar a criança ou castigo à punição física é amplamente proibido, tornando-se um tratamento amplamente degradante. Outro tipo de trauma é ocasionado também pela negligência. E a negligência está associada ao abandono de uma criança, deixando-a à mercê de si mesma, sem remédio, sem cuidados, o tempo para essa criança não existe. E ela desenvolve um vazio existencial e a necessidade de atenção do outro, de forma recorrente na vida adulta, sempre buscando esse olhar. Geralmente as crianças que vivenciam esses tipos de traumas, elas tendem a demonstrar sinais de medo e vulnerabilidade. Geralmente no ambiente escolar é percebido, muitos professores já identificam a criança que passa pelo trauma e essa criança pode apresentar dificuldades aí na aprendizagem, dificuldades nos relacionamentos, uma criança que tende a se isolar mais, é uma criança que tem dificuldades para dormir, o apetite dela pode variar também, pode ter comportamentos regressivos, passando a agir como quando era uma criança mais novinha. Apresenta raiva, angústia, choro frequente e extrema sensação de vazio e abandono. E quais são as consequências dos traumas na infância, Ellen? Ninguém pode prever como cada uma dessas crianças vão reagir individualmente. Estudos estimam que até 2/3 de pessoas que abusam de substâncias têm histórico de abuso sexual, emocional, negligência e até mesmo abuso físico. É por isso que é tão importante para os pais e cuidadores dessas crianças observarem, monitorarem. Uma pessoa que cria traumas na infância pode, por exemplo, se relacionar com um companheiro indesejado ao longo da vida, já que aquela situação desagradável lá do passado vai se manter presente ao longo da vida dessa pessoa. O problema é que isso vai desencadear medos, angústias, ansiedades e descontroles emocionais que ninguém espera, porque essa pessoa não está habituada com a vivência de traumas todos os dias. E quando se manifestam, torna-se uma surpresa para essa pessoa. Manter uma vida comum, uma vida tranquila, na presença desses traumas, torna-se amplamente difícil, sendo que eles desafiam a sua relação consigo mesmo, afetam o controle emocional e fazem a pessoa refém desse trauma por um bom tempo. A pessoa passa a se isolar, deixa de frequentar lugares em que seriam importantes para ela, deixa de se relacionar com pessoas específicas, porque esse relacionamento é um tipo de gatilho que desencadeará ali alguma sensação negativa, algum bloqueio emocional. São amarras realmente difíceis de carregar por aí, porque você começa a se podar, você começa a mudar a sua forma de se relacionar. Poda pessoas, poda sentimentos, poda relacionamentos e acaba se tornando um ciclo de eliminações por medo de vivenciar algum tipo de gatilho. Nenhum desses comportamentos é saudável, mas a pessoa que vivencia o trauma vai utilizar isso como uma ferramenta de defesa, autodefesa contra tudo aquilo que pode afetar essas emoções, esses sentimentos. E é muito importante pensar sobre esse assunto nos dias de hoje. Afinal, muito do que te trava hoje são reflexos lá do passado, esses traumas vivenciados. Nossa mente, ela funciona como um banco de dados. Nem sempre vai conseguir reter todo tipo de informações que queremos. Ou seja, as memórias mais antigas vão sendo apagadas conforme o tempo. De qualquer forma, isso não significa que não vão ficar resquícios de algo vivenciado lá atrás. Para que você descubra esses resquícios internos, o mais indicado é buscar a ajuda de um psicólogo para orientá-lo na superação do trauma ou no reequilíbrio, na reorganização dos comportamentos que estão descontrolados, das emoções que estão disfuncionais aí diante das situações que geram gatilhos. Porém, vale ressaltar que algumas dificuldades de relacionamentos ou expressões emocionais, elas podem ser caracterizadas pela vivência de possíveis traumas. Eu vou citar algumas para vocês.
Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos pode sim ser uma vivência de traumas. Uma pessoa que não sabe reagir diante do elogio de outra pessoa pode ser Ellen, pode sim. Uma pessoa que tem dificuldade de convivência com outras pessoas, é uma pessoa que tem pavio curto, é uma pessoa que não se comunica de forma correta, é uma pessoa que ofende aos outros de forma recorrente. Pode ser? Claro que pode. Projetar a emoção no outro. Muitas vezes a pessoa joga para o outro a culpa das próprias dores, dos próprios sentimentos. Isso pode ser sim uma vivência de trauma. O contrário também, se sentir culpado por tudo que o outro faz, tomar para si todas as responsabilidades do outro. Outro aspecto também que pode ser caracterizado como a vivência de trauma é a pessoa que se cobra muito, a pessoa muito perfeccionista, aquela pessoa que quer a ordem a todo tempo e se frustra quando não obtém o resultado. Outra condição comportamental é se sentir inferior o tempo inteiro. A autoestima sonda baixa. Não reconheço meus valores, minhas características positivas e minhas qualidades. Vivo recorrendo à atenção do outro, à percepção do outro para mim mesmo, sendo que sozinho não consigo. A pessoa amplamente dependente emocional e que se submete a relacionamentos tóxicos pode também ser uma característica aí. Esses são alguns tipos de comportamentos que podem indicar a vivência de possíveis traumas. Para tanto, a identificação deles requer a busca de ajuda profissional para que a pessoa possa, então, encontrar a melhor solução. A psicologia pode te ajudar a desvendar muitas dessas situações que estão aí guardadas, latentes. Ela pode te ajudar aí a desamarrar cada um dos nós que te impedem de seguir em frente e de manter bons relacionamentos. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Volte para mais vídeos, será sempre um prazer receber você aqui. Tchau, tchau e até mais!